Olá, graça e paz, tudo bom com você? Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre este livro aqui, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Você conhece este livro? Ele é de autoria do pastor batista reformado Mark Dever. Na verdade, 9 Marcas é um ministério da Igreja Batista Reformada do Sul dos Estados Unidos. É um ministério muito abençoado e abençoador. Então, o que é que a gente pode dizer deste livro? Se você conhece, que bom, maravilhoso. Se você não conhece, eu quero dizer que você não sabe o que é que está perdendo. É um livro fantástico. Só para você ter uma ideia, aqui atrás do livro tem algumas mensagens sobre este livro, dizendo o que ele é. Eu queria ler para você as mensagens que são ditas a respeito deste livro, para tentar despertar em você que não conhece ainda o livro, o desejo de tê-lo e de lê-lo para sua edificação espiritual. Aqui atrás diz assim: talvez você já leu obras sobre este assunto, mas não como esta. 9 Marcas de uma Igreja Saudável não é um manual de instrução para o crescimento de igrejas. É a recomendação de um pastor a respeito de como avaliar a saúde de sua igreja, usando 9 qualidades negligenciadas por muitas das igrejas contemporâneas. Quer você seja um líder, quer seja um membro envolvido no ministério de sua igreja, você pode cultivar estas qualidades em sua igreja, trazendo-lhe vida nova e saúde para a glória de Deus. Então, isso aqui é o que os editores dizem a respeito do livro. Agora, além dessa mensagem dos editores, nós temos aqui vários autores, homens conhecidos, falando sobre a importância desta obra. Então veja, D.A. Carson disse assim: se você é um líder cristão, tenha cuidado com o livro que agora está em suas mãos. Ele pode mudar sua vida e ministério, claro, mudar para melhor. John MacArthur Jr. fala assim sobre este livro: esta é uma obra fundamental que eu recomendo muito. John Piper diz assim: quero uma mensagem de Deus. Volto-me com esperança e confiança a este livro de Mark Dever, que expressa um compromisso radicalmente bíblico. Hoje, poucas pessoas têm pensado melhor do que ele a respeito do que constitui uma igreja bíblica e saudável. C.J. Mahaney diz assim: este é o melhor livro que já li sobre este assunto de importância crucial. Albert Moller Jr. diz assim sobre este livro: este livro deve estar nas mãos de todo pastor fiel e de todos os que oram por reforma nesta época. E finalmente, J. Ligon Duncan III diz assim: 9 Marcas de uma Igreja Saudável é uma prescrição bíblica que tem como alvo a fidelidade. Então, são palavras ditas a respeito da importância deste livro. Então, o MacArthur Jr., por exemplo, diz aqui: esta é uma obra fundamental que eu recomendo muito. Quero fazer minhas as palavras do MacArthur e dizer que eu recomendo muito esta obra para você, meu irmão. Se você já conhece esta obra, parabéns. Se você não conhece esta obra, passe a conhecê-la. 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Que marcas são essas? Pregação expositiva é a primeira marca. Significa isso que a pregação expositiva é um método de pregação, um estilo de pregação em que a Bíblia fala por ela mesma. O método expositivo de pregação é diferente do método temático de pregação, onde o pregador pega um tema e então ele desenvolve aquele tema e pega versículos bíblicos para comprovar aquilo que ele está dizendo. Às vezes versículos tirados do contexto. Pregação expositiva é aquela que o pregador abre a Bíblia, lê a Bíblia e explica a Bíblia no seu contexto. E então ele aplica a mensagem da Bíblia à igreja.
ele liga o passado ao presente, o ontem ao hoje, e então ele aplica, a pregação expositiva faz a mensagem ser relevante. A mensagem de Davi, de Isaías, de Paulo, de Pedro, mensagens escritas muitos anos atrás, a pregação expositiva faz que essas mensagens sejam relevantes. A pregação expositiva é o pregador trabalhar o próprio texto e não algo sobre o texto. A segunda marca é a teologia bíblica. Por teologia bíblica, o autor quer dizer que nós não devemos ensinar na igreja com base em nossa experiência, que é o que tem muito por aí. Então, tem gente deixando de lado a Bíblia, a doutrina, e ensinando suas experiências. Nós temos que voltar à Bíblia e ensinar toda a Bíblia à igreja. De Gênesis a Apocalipse, devemos ensinar a igreja, prestando atenção ao seu conteúdo, à sua doutrina, à sua teologia, para que a igreja do Senhor seja edificada. Então a igreja não está interessada na sua experiência não, meu irmão. A igreja não está interessada na minha experiência. A igreja saudável está interessada naquilo que Deus diz na sua palavra. Então a pregação, a teologia bíblica, busca colocar o ensino bíblico, a teologia bíblica no centro da igreja e nossas experiências. John MacArthur Jr., no livro que ele escreveu sobre o movimento carismático, ele diz que um certo jovem pentecostal pegou sua Bíblia e abriu aqui na primeira capa e escreveu aqui: não importa o que a Bíblia diz, eu tive uma experiência. Então é isso que tem acontecido com muitas igrejas, igrejas baseadas na experiência do pregador, do pastor, da mulher do pastor, do cachorro do pastor, do gato do pastor, e a Bíblia é deixada de lado. Então, para que a igreja seja saudável, ela tem que ser centralizada numa teologia bíblica. A terceira marca é sobre o Evangelho. O Evangelho bíblico, que não tem nada a ver com o Evangelho que é pregado hoje. Hoje nós temos o Evangelho da Rosa Ungida, Evangelho da Teologia da Prosperidade, Evangelho disso, Evangelho daquilo. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. O que é Evangelho? O apóstolo Paulo diz que Evangelho é ensinar que Jesus foi crucificado, ele foi morto, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é o Evangelho. Então, infelizmente, muita gente tem deixado de pregar a morte de Jesus, tem deixado de pregar a ressurreição de Jesus para pregar prosperidade, saúde física, riqueza e etc. Então, isso não é Evangelho. Isso é deformação do Evangelho. Isso é qualquer coisa menos Evangelho. O Evangelho é centrar as pessoas em Jesus, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição. A quarta marca do igreja saudável é o entendimento bíblico da conversão. Isso também é importante porque muitos pregadores, por não conhecerem a doutrina verdadeira da conversão, eles têm atribuído conversão a muita gente que nunca se converteu. Hoje, por conta do sistema de apelo, de levantar a mão, de vir à frente, de fazer a oração do apelo, então isso é identificado como sendo já conversão. Não é incomum a gente ouvir pregadores dizerem: ontem na minha igreja se converteram 15 pessoas, ontem na minha igreja se converteram 20 pessoas. Como é que ele sabe que essas pessoas se converteram? Esses pregadores dizem isso porque durante o culto, quando terminaram o sermão, eles fizeram um apelo, pedindo para que as pessoas levantassem as mãos, pessoas levantaram e vieram à frente, então eles contabilizaram 10, 15, 20 pessoas que vieram à frente, e eles estão confundindo o fato de que pessoas vieram à frente e fizeram uma oração com conversão. Pode até ser que alguns dos que vieram à frente se converteram, mas não necessariamente. Então, levantar a mão e vir à frente não significa conversão. Então, muita gente tem sido recebida como membro da igreja sem nunca experimentar a verdadeira conversão. Eu quero incentivar você a ler o livro Os Puritanos e a Doutrina da Conversão. Os Puritanos e a Conversão. É um livro editado pela editora Cleary. Por favor, meu irmão, busque ler esse livro, Os Puritanos e a Conversão. Você ali vai aprender o que é conversão. Outro livro também, Um Guia Seguro para o Céu. Esse livro é escrito pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Um Guia Seguro para o Céu.
Joseph A. Lane é o autor desse livro. Leia este livro e você vai ver o que é conversão. Conversão não é essa badalação que a gente está vendo aí no rádio, na televisão, não. Gente levanta a mão, gente que nunca teve sua vida transformada, modificada, é tida como se tivesse se convertido porque levantou a mão. Esse livro aqui também vai orientar muito sobre o que é a verdadeira conversão. A quinta marca trata de um entendimento bíblico da evangelização. Nós precisamos urgentemente voltar a evangelizar de forma bíblica. A evangelização hoje não fala nada da ira de Deus, não fala nada da justiça de Deus, não fala nada a respeito da condenação do pecador. Então é preciso que a gente fale do amor de Deus, da graça de Deus, mas também é preciso que a gente fale do estado do homem. O homem está no estado de pecado, no estado de queda, e então ele tem que se arrepender de seus pecados para que ele seja perdoado por Deus. A evangelização hoje é assim: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Olha, é perigoso dizer ao pecador não arrependido que Jesus o ama e tem um plano maravilhoso para ele, porque a Bíblia diz que o que está sobre o pecador incrédulo, não arrependido, é a ira de Deus. Então é muito perigoso você dizer para alguém que é objeto da ira de que Deus o ama e que tem um plano maravilhoso para ele. Você pode até dizer isso, que Deus tem um plano maravilhoso para ele, mas assim, olha, se você se arrepender dos seus pecados, se você crer em Jesus, Deus tem um plano maravilhoso para você, que é a salvação. Agora, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer em Cristo como teu Senhor e Salvador, o teu destino será terrível. Então, a evangelização hoje não fala do pecado do pecador, não fala que ele está destinado à ira, que ele está destinado ao inferno, não fala que Deus está irado com ele, não fala que ele está debaixo da justiça de Deus, não fala disso. Fala só que Deus ama o pecador e que tem um plano maravilhoso para ele. Essa é uma meia-verdade, né? Deus ama o pecador que se encontra em Cristo. Deus tem um plano maravilhoso para o pecador que se encontra em Cristo e não para qualquer pecador. Então, esse livro vai ajudar você a entender o que é evangelização bíblica. Em sexto lugar, a sexta marca, o entendimento bíblico da membresia da igreja. Esse ponto aqui nunca foi tão importante como em nossos dias. Nossos dias é marcado por um fenômeno chamado desigrejado. Gente que não aprendeu ainda a importância de ser membro da igreja. Gente que não entendeu ainda a importância de ser membro do corpo, de estar ligado à igreja, de estar debaixo de um pastoreio, de estar debaixo de uma orientação pastoral. Gente que diz, meu pastor é Jesus e eu sou a igreja. Certamente que Jesus é o supremo pastor, mas ele tem estabelecido pastores humanos que o representam aqui na terra, que através desses pastores ele alimenta as suas ovelhas aqui na terra. Então um crente verdadeiro tem que estar debaixo do pastoreio de um pastor. Ele tem que estar ligado a uma igreja para ter comunhão com a igreja. Crentes que vivem assistindo programas de internet, de rádio, não tem comunhão. Comunhão envolve contato, envolve conversa. Aquele que vive acompanhando programas evangélicos na internet não tem comunhão com os outros crentes, não tem comunhão com o pastor, com o pregador que está pregando a palavra. Então, a Bíblia incentiva a questão da comunhão. Ser membro de igreja é muito importante. Paulo usa o corpo como ilustração da igreja. Um membro sozinho não é igreja, não é corpo. Um membro sozinho é apenas membro. Ele faz parte do corpo quando está unido ao corpo. Então é preciso que esse pessoal desigrejado entenda isso, que ele não é igreja, ele é um membro que precisa estar ligado à igreja, que precisa ter comunhão com a igreja e estar debaixo de um pastoreio. Esse é o ensinamento da Bíblia. A sétima marca é a disciplina bíblica na igreja, que está em baixa hoje, né? Por conta do amor que tanto propagam aí, então não se realizam disciplina na igreja. Dizem que disciplina e amor não combinam. Eu fico imaginando uma casa
onde os filhos fazem o que querem, badernam, bagunçam, colocam a casa de cabeça para baixo, os pais não fazem nada porque eles dizem que amam seus filhos e eles não disciplinam seus filhos. O amor anda de mãos dadas com a disciplina. A disciplina é uma evidência do amor, porque eu amo meus filhos, é que eu não posso deixá-los viver como quiserem. Então eu tenho que disciplinar meus filhos. Assim, Deus também nos disciplina e a igreja deve disciplinar os membros que estiverem andando de forma errônea. Se eles não estiverem dando um bom testemunho, tem que ser disciplinados, né? Tem aí uma falsa igreja chamada Igreja do Amor, onde apenas chama-se as pessoas para que frequentem a igreja, mas não se exige delas arrependimento, mudança de vida. A Igreja do Amor, a pessoa pode até mudar por ela mesma se ela quiser. Então a pessoa é lésbica, homossexual, é maconheiro, é bandido, é prostituta, é o que quiser ser. Vem para a igreja e é abraçado e elas vivem da mesma forma, elas mudam se quiserem, mas não há um incentivo dessa falsa igreja para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e mudem de vida. Então isso é uma falsa igreja, igreja que não disciplina os membros que andam de forma errada, é uma falsa igreja. E o desigrejado, por exemplo, o desigrejado ele anda do jeito que ele quer, porque ele não está debaixo de uma igreja para que seja disciplinado. E aí ele está fora daquilo que a Bíblia ensina. Então a Bíblia ensina que o crente, quando anda de forma errada, ele tem que ser disciplinado. Mas como o desigrejado vai ser disciplinado se ele não tem igreja? Né? É incoerente, né? A oitava marca fala sobre discipulado e crescimento, né? Então nós devemos pregar o evangelho. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós pregamos o evangelho, as pessoas se convertem e nós discipulamos essas pessoas. Nós buscamos formar o caráter de Cristo nessas pessoas, para que elas não parem na conversão, mas que elas cresçam, para que elas amadureçam na fé, para que elas cheguem à maturidade espiritual e à maturidade teológica e doutrinária, para que a pessoa não seja sempre criança, sendo levada, enganada por todo vento de doutrina. Então, não devemos apenas evangelizar, mostrar ao pecador que ele tem que se converter, mas devemos discipular o pecador, formar nele o caráter cristão, para que ele viva para a honra e a glória do Senhor. E finalmente, a última marca, a nona marca, é liderança bíblica na igreja, né? Então, toda casa tem um governo familiar, todo o país tem um governo político, toda empresa tem um governo que administra aquela empresa, e a igreja também tem uma liderança formada por presbíteros ou bispos, pastores. Então esses três termos, pastores, bispos, presbíteros, são sinônimos. Esses homens devidamente vocacionados são chamados para liderar a igreja. E como é que pastores lideram corretamente a igreja? Quando eles lideram de acordo com a Bíblia. Eles não lideram de acordo com o pensamento deles, de acordo com o que eles acham, mas eles lideram a igreja de acordo com a Bíblia. A Constituição Presbiteriana, por exemplo, diz que o membro da igreja tem que se submeter aos seus presbíteros enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Então, requerem dos pastores, dos presbíteros, que eles sejam fiéis às Escrituras e conduzam a igreja de acordo com a Escritura e não de acordo com o pensamento deles, não de acordo com a filosofia deles. Portanto, esse é um resumo do que trata este livro, 9 marcas. Eu quero repetir para vocês quais são essas 9 marcas. Primeiro, pregação expositiva. Segunda, teologia bíblica. Terceira, o evangelho. Quarta, o entendimento bíblico da conversão. Quinta, o entendimento bíblico da evangelização. Sexta, o entendimento bíblico da membresia da igreja. Sétima, disciplina bíblica na igreja. Oitava, interesse pelo discipulado e crescimento. Nona, liderança bíblica na igreja. Essas são as 9 marcas de uma igreja saudável. Então, mais uma vez, eu incentivo você a
adquira esse livro. Você que ainda não conhece, você que ainda não leu, adquira este livro. Eu, particularmente, no acampamento que eu fiz na nossa igreja, eu sou pastor da igreja presbiteriana em Jaboatão, Pernambuco, e no acampamento que nós fizemos cerca de 3 anos atrás, nós abordamos este tema durante os 4 dias de carnaval. E passado algum tempo, eu trabalhei mais uma vez este livro na reunião de doutrina em nossa igreja na quinta-feira. Eu quero aconselhar você que é pastor, você que dá estudo na sua igreja, você que é presbítero, eu quero aconselhar você a trabalhar este livro na sua igreja. Certamente você vai edificar muito a sua igreja, ok? Então, Deus abençoe vocês, um grande abraço.